Como que Chopper saiu disso pra isso? Depois da vinheta. Fala Nimer, Pedro aqui, e não é de hoje que Tony Chopper não vem tendo o destaque que ele merece. Assim como os outros da tripulação do Chapéu de Palha. Onde lá no começo da sua história como personagem, ele queria ser um médico revolucionário que queria curar todas as doenças do mundo. Mas hoje em dia a gente sabe muito bem que a história é totalmente outra. Agora, como que a história tomou esse rumo, a gente vai tentar especular um pouco aqui hoje. Agora, tudo começa lá no arco de Drum, onde a Nami está muito doente e o Luffy leva para uma ilha, onde é a ilha de Drum, onde o Tony Chopper está. E nessa ilha só tem dois médicos apenas, a doutora Kureha e o Tony Chopper, que é um aprendiz dela. E lá é onde o Luffy conhece ele e rola toda aquela história lá, até o Tony Chopper entrar na tripulação do Luffy. Bom, agora vem a questão, como é que Chopper, um personagem que queria ser o melhor médico do mundo, que queria curar todas as doenças, virou um mascote de piada? E para isso a gente precisa ver um contexto um pouco, como é que foi a chegada dele, do Chopper, na tripulação e quais eram os seus ideais a princípio. Bom, como eu disse para vocês, o Luffy e o bando dele chegam à ilha de Drum buscando ajuda médica para Nami, que está gravemente ferida. E nessa médica tem aquele retirando, o Apu. E até então, ok. E agora a gente vai ver um pouco mais dele, do contexto do Dr. Hiriluki. Bom, antes de conhecer a Kureha, Chopper foi acolhido por Dr. Hiriluki, um médico excêntrico, atrapalhado e super idealista. O Chopper era uma simples rena, até que comeu a Hito Hinonumi. E por isso foi rejeitado tanto por renas quanto por humanos. Hiriluki foi o primeiro a aceitá-lo, chamou de filho e tratou suas feridas e o ensinou algo valioso. Todas as doenças incuráveis podem ser curáveis. Hiriluki tinha uma filosofia poética, acreditava que podia curar o coração das pessoas. Sonhava em ver o país sorrindo de novo. Porém, ele estava morrendo por uma doença incurável. Chopper, sem saber, tentou curá-lo com um cogumelo venenoso, achando que era uma cura milagrosa, mas infelizmente não era a cura para a doença do Hiriluki até então. Hiriluki, já à beira do falecimento, tomou o cogumelo e por fim aconteceu o que aconteceu. Esse foi o desfecho do Dr. Hiriluki e esse é um pouco do contexto que eu quero mostrar aqui para você. E a partir disso vamos ver a promessa do Chopper. Marcado por essa tragédia e pelo exemplo inspirador de Hiriluki, Chopper jurou que se tornaria um médico que poderia curar qualquer doença. Ou seja, os ideais dele ali era curar doença, aprender todas as doenças que existem no mundo e, enfim, botar em prática o que ele aprendeu já também com o Dr. Heriluki, com a Kureha, e aprimorar mais os seus conhecimentos ali. Esse passou a ser seu grande sonho de vida. Ele não queria ser só um médico, queria ser o maior médico do mundo. Kureha o treinou duramente e o tornou um excelente médico antes dele se juntar ao Luffy. Lembrando que a Kureha ensinou alguns princípios ali da medicina, não tudo pro Chopper, afinal ele foi aprimorando conforme o desenvolvimento do personagem e da jornada dele com o bando do Luffy. Bom, e até o arco de Enies Lobby, o Chopper estava ali sendo sim útil para a tripulação, ele curava algumas coisas ali, e aprendendo um pouco mais ali sobre a medicina também, e ele colocava algumas coisas em prática assim. Tanto que ele desenvolveu algumas pílulas também para aprimorar suas técnicas de luta ali. Afinal, ele é um chapéu de palha e, querendo ou não, ele ia encontrar certos vilões do caminho e ele teria que também sair ali na porrada com alguém. Então ele desenvolveu o Monster Point ali e outras pílulas que fizessem com que ele ficasse mais forte ainda durante as lutas. Beleza, até então ele era um personagem útil, legal ali para a história, mas conforme o tempo não foi isso que a gente viu. E aqui vem outra questão. O Chopper virou mascote? Será que o Oda esqueceu do potencial dele? Faltam mais lutas sérias e impacto na narrativa hoje? E é isso que eu quero pontuar aqui pra vocês. O Chopper, ele não precisa ser um personagem que vai lá, luta muito e desce a porrada em todo mundo, e é isso e aquilo. Não, o Chopper, o propósito do Chopper é ser um personagem que pelo menos ele saiba curar qualquer tipo de doença
ou a maioria das doenças que ele encontra pelo caminho, ou tentar resolver alguma situação ali que caiba o conhecimento dele nessa história. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê ele se transformando num mascote, numa piada. Tanto que o cartaz dele de procurado no mundo de One Piece é de 100 belis, 50 belis ali por aí, beris, né? Então, é um motivo de piada, ele virou praticamente um mascote. A gente não vê lutas tão interessantes quanto a gente via lá no arco de Enies Lobby. E, e esse personagem aqui não existe mais. Virou esse personagem aqui. Um personagem sem muita relevância assim, para a história. Assim como os outros personagens também da tripulação do Luffy. Como o Soap, como o Frank, a gente não vê tanta relevância. Inclusive, o Oda adicionou também o Jinbe. Será que a tripulação precisa de mais integrantes ainda? Eu sei que o Luffy tem aquela comédia dele de chamar qualquer pessoa para tripulação dele, mas enfim, era para ficar só uma piada, não chamar, adicionar pessoas que não têm relevância alguma. Tanto é que nos episódios semanais atuais que eu vejo aqui pela plataforma, alguns reacts de mangás, de animes, eu vejo que o Jinbe mesmo, é um exemplo claro que não tem tanta relevância agora nos episódios, não demonstrou nada. Isso não só vale pro Jinbe, também tem outras figuras que são importantes pro One Piece, foram importantes, mas agora não está sendo explorado nada, tipo a Robin. A Robin, ela tá ali no contexto do One Piece, ela sabe dos poneglyphs e tudo mais, e não tá aplicando muita coisa agora. Ela tem poderes também fantásticos que não estão sendo muito bem utilizados. E eu acho que com tanto personagem é sim bem fácil de se perder. Eu entendo o Oda e ele tem que prestar mais atenção nesses pequenos detalhes, porque são esses pequenos detalhes que fazem a obra girar. Foi assim desde o começo, desde o início. Então, esse Chopper aqui faz muita falta, assim, tanto para mim quanto acredito que para você também que está me assistindo, quanto alguns detalhes que saíram da obra e fazem muita falta para a gente até hoje. E será que o Chopper virou mais um mascote para vender mais com bonequinhos dele e, e jogos e outros gamers? Eu não sei. Mas a questão é que o One Piece ele é o que ele é por causa dos pequenos detalhes que ele tem também até hoje, que ele mantém certas essências, mas que algumas essências se perderam no caminho. E a gente sente falta desse Chopper. A gente sente falta do Zoro também daquela época, que ele era um pouco mais solto, fazia piada, tava nem aí também. Eu sei que o personagem ele foi se aprofundando muito mais com o tempo, tendo outros cargos a ele, outras preocupações para a evolução dele. Só que algumas essências que ele tinha, básicas, assim, mínima possível, se perderam. Uma hora ou outra podia mostrar isso, que a gente sente essa falta. E aqui ficam algumas outras questões. Será que o sonho de Chopper de curar tudo ainda existe? Pode haver redenção? Haverá um marco final para o médico da tripulação? Será que tudo isso que ele está passando agora, será que vai compensar lá no final uma coisa muito maior? Bom, eu espero que sim, porque esse é um personagem fantástico. Esse é um dos principais personagens que cativa a gente desde o início da obra. E espero, como assim qualquer outro personagem, como o Soap, como o Frank, tenham finais decentes. Bom, e não posso esquecer também do arco onde o Chopper saiu dali, entrou no arco e saiu deixando uma das piores doenças do mundo, onde você come uma fruta Smile ali, Smile é o nome da fruta, se eu não me engano, e a pessoa fica rindo para sempre, ela não tem qualquer tipo de emoção a se expressar quando ela come aquela fruta. Ela fica sorrindo o tempo todo e não tem nenhum tipo de cura apresentada ali no meio do arco, principalmente pelo Chopper. O propósito do personagem, o propósito principal, de curar todas as doenças do mundo. A não ser que o Oda, lá no final do arco, no penúltimo dos arcos de One Piece,
ele volte lá com o Chopper já com uma cura para essa doença, onde o Chopper chegou lá em um ano, descobre a cura para aquilo que ele viu em um ano, que ele não se esqueceu daquilo. Porque se ele esqueceu, ele praticamente se desviou do propósito dele, que é curar todas as doenças do mundo. Ele fez sim uma cura para uma doença lá de um ano, que era o congelamento lá do King, lá do vilão do Kaido, mas ele não curou a principal doença lá que existe há anos, que é a doença da Smile, que faz você ficar sorrindo para sempre. Você não tem como expressar outro tipo de emoção. Se você tá chorando, quer expressar a tristeza, o choro, você não consegue, você fica sorrindo ali para sempre, fica rindo e é isso. O Chopper ignorou, passou por ali pelo ano, saiu ali e foi isso. Eu espero que ele traga assim, uma cura para aquilo ali, que o Oda lembre que ele é um médico que quer curar todas as do mundo, que ele volte para o ano e tente curar aquilo ali, porque senão o propósito dele foi completamente desviado. Bom, em minha opinião é essa sobre Chopper, e eu espero que o Chopper tenha uma redenção sim muito boa, assim como os outros da tripulação do Luffy e vários outros que não tiveram o destaque que mereciam até agora. Bom, e se você me acompanhou até aqui, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para mim, porque quando você deixa seu like, esse vídeo é divulgado para várias outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!